Bem, eu disse que vamos falar hoje sobre o amor de Deus na salvação do homem. Irmãos, é muito amor envolvido. É muito amor envolvido que Deus tem para com o homem. Mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós não merecendo nada, ainda assim Deus nos amou. Deus nos amou não porque viu em nós alguma coisa que fosse melhor. Deus nos amou porque o seu amor é incondicional. O seu amor está fora das condições. Ele nos amou simplesmente porque nos amou. Mas é triste nos dias de hoje, quando nós olhamos para o lado do mundo, as pessoas ignoram esse amor. As pessoas desvalorizam esse amor. As pessoas não dão crédito a esse amor. Eles não conseguem ver o amor de Deus em cada esquina dessa natureza. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Em cada canto dessa natureza nós conseguimos ver o amor de Deus expresso pelo homem. E quando nós vamos para a vida do crente, a tristeza aumenta-se cada vez mais. Porque enquanto nós tivemos a oportunidade de chegar ao conhecimento da verdade, porque nós conhecemos o amor, nós sabemos o que Deus fez por nós, mas mesmo assim nós desvalorizamos essa graça. Nós jogamos no lixo aquilo que Deus fez por nós. Há uma vida que morreu por causa da sua. Há uma vida que morreu por causa da minha. O nosso Deus, Ele nos ama. O amor dEle é tão maior, que até se agradou com a morte do seu próprio filho. Eu sei que muitos não entendem isso. Mas dentro da nossa mensagem eu quero abordar 3 elementos. O primeiro aspecto que eu quero falar sobre a indiferença do homem ao amor de Deus. Segundo, eu quero falar sobre a condição desprezível de Cristo por causa desse amor. E por fim eu quero falar sobre a demonstração do amor no ato da substituição de Cristo por nós. Não se preocupe, vai entender passo a passo. O primeiro passo que nós vamos falar é sobre a indiferença do homem ao amor de Deus. Irmãos, a indiferença é um sentimento apático, é um sentimento de frieza, é um sentimento de esfriamento do amor. E nós sabemos muito bem o que é que traz o esfriamento do amor. Segundo as palavras de Cristo no livro de Mateus 24, versos 12, Ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas para o bom, nós precisamos voltar ao Éden primeiro, para entendermos como que se preparou o palco dessa indiferença. No Gênesis 3, nós encontramos lá narrada a história da queda do homem. O dia de muita tristeza, o dia em que o coração de Deus ficou quebrado, porque o homem escolheu dar ouvido à criatura e não ao Criador. O homem escolheu obedecer a Satanás, rejeitando a ordem de Deus. Naquele dia o coração de Deus se rasga, o coração de Deus se derrete. Deus repara para o homem, para o projeto que ele havia criado, e ele vê derrota, ele vê perda. Mas por amor, Deus ele aparece no jardim pela viração do dia. A Bíblia diz que quando ele chega na viração do dia, há uma coisa que acontece que era estranha. É que o homem já não estava no lugar onde era habitual estar. O homem estava escondido em algum lugar. O homem já não estava mais na presença onde Deus te encontrava. O homem estava entre as árvores. Mas Deus, como habitual, continuou chamando: Adão, Adão, onde tu estás? Adão disse: Senhor, eu descobri que estou nu, então eu me escondi. Deus disse: quem te disse que você está nu? Ele não respondeu a pergunta diretamente. Ele disse: a mulher que você me deu. A partir daquele momento, o homem já estava separado de Deus. Espiritualmente o homem já estava morto. O homem já não tinha mais
falsa esperança de ter uma comunhão com Deus. Mas sabe, o amor de Deus, irmãos, ele sobrepõe toda a multidão de pecado. Deus, no capítulo 3, versículo 15, ele dá uma esperança a Adão e a sua mulher. Diz que, olha, eu sei que vocês geraram feio comigo, eu sei que vocês fizeram o que eu não queria que fizessem, mas há uma esperança para vocês. É que a semente que sairá dessa mulher vai vencer quando a plenitude dos tempos chegar. Essa semente vai vencer. A serpente será derrotada e a humanidade vai convergir no plano de Deus. A humanidade chegará a conhecer aquela verdade que Deus sempre quis que o homem conhecesse. Amém, igreja? Amém. Só que essa foi a mensagem que foi sendo pregada. Os profetas pregaram essa mensagem. É daí já que nós encontramos o contexto da nossa pregação. É quando Isaías já entra perguntando: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu valor à nossa pregação? Quem respeitou a nossa pregação? Quem deu importância à nossa pregação? Israel como nação rejeitaram os profetas, rejeitaram a palavra da salvação, rejeitaram o Evangelho, não estiveram preparados para o Messias, porque rejeitaram, não deram crédito. Por isso que quando você vai no livro de João, capítulo 1, começando do versículo 6, a Bíblia diz que um homem foi enviado para preparar o caminho. O nome desse homem era João Batista. Mas a esse João Batista também não ouviram, também não deram crédito à pregação de João Batista. Eles não ouviram a pregação de João. A Bíblia diz que ele veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. Jesus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Apesar do homem não ter dado crédito à pregação, o homem ter vandalizado o Evangelho, mesmo assim, o amor de Deus sempre esteve, sempre está e sempre estará patente na humanidade. É verdade que nós ignoramos o chamado de Deus. Há muitos de nós aqui não dando crédito à pregação. Há muitos de nós aqui não valorizando o Evangelho. Há muitos de nós aqui que ouvem, mas sacodem o que ouvem. Há muitos de nós aqui que não praticam o que a palavra diz. Não estás a valorizar o Evangelho, não estás a dar crédito ao Evangelho. E Isaías está a perguntar: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu importância a esta pregação? Os professores passam daqui, os pastores passam daqui, os pregadores transpiram aqui, mas quem dá crédito? Quem dá crédito? Se dessemos crédito à pregação, irmãos, nos importaríamos em obedecer a Deus. Se dessemos crédito à pregação, irmãos, nós lutaríamos com o sono só para ouvir a pregação. Se nós dessemos crédito à pregação, nós chegaríamos cedo na casa de Deus para poder ouvir o Evangelho. Mas nós não damos crédito. Quem deu crédito? Quem deu crédito? O segundo ponto que eu quero abordar contigo é sobre a condição de Jesus por causa desse amor. No versículo 2 diz o seguinte: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Essa é a condição do nosso Senhor Jesus. Agora eu quero que você entenda isso. Jesus é Deus,
dono de toda a glória e de todo o poder. Jesus é dono de todas as coisas, mas Ele escolheu se encarnar no corpo de um homem mortal, com limitações, por causa de amor. O apóstolo Paulo enaltece essa ideia em Filipenses capítulo 2. Acha em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo na forma de Deus, não usurpou-se ser igual a Deus, mas Ele esvaziou-se, humilhou-se, reduziu-se para ser igual ao homem. Sabe, eu quando estava a ler isso, eu comecei a dizer, afinal, qual é o Deus que eu estou a falar? Esse Jesus é igual, que mesmo sendo Deus, Ele aceita perder a glória para ser um fraco, estar num vaso fracassado como esse meu e como esse teu. Ele podia escolher ter olhos azuis, Ele podia escolher ter queixo quadrado, Ele podia escolher ter 3 metros, Ele podia escolher ter mais força, mas Ele não escolheu nada disso. E eu me perguntei por quê. Então eu recuei no tempo e eu fui no livro de Ezequiel capítulo 28, versículo 17. A Bíblia diz lá que o seu coração se elevou por causa da sua formosura. Então eu percebi uma coisa aqui: Jesus Cristo negou ter contato com tudo aquilo que o diabo usou para se orgulhar. Jesus disse: eu não quero ter contato com essas coisas, porque eu não estou à procura de uma fama externa, eu não estou à procura de uma fama aparente, eu estou à procura de salvar o homem. Então eu não quero que os homens me sigam por causa de beleza, eu não quero que os homens me ouçam por causa da minha estatura, por causa da minha formosura. Não, Ele negou, Ele deixou, Ele disse: eu não quero. Se você for a prestar atenção no versículo 2, diz que Ele não tinha beleza, Ele não tinha formosura e não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Esse é Jesus. Não havia beleza nele. Esses são qualidades externas que fizeram com que o diabo caísse. Jesus os rejeita. Segundo, se o irmão puder prestar atenção, vai perceber que essas qualidades externas são as que o diabo mais usa para afastar os homens de Deus. Beleza, formosura, aparência. Jesus disse: não, eu não quero isso. O homem, quanto mais bonito é, mais orgulhoso se torna. A mulher, quanto mais formosa é, mais orgulhosa se torna. Jesus disse: eu não quero essa fraqueza, porque isso não é qualidade, é fraqueza. Porque se tens alguma coisa que seja boa, mas que te afasta de Deus, já não é qualidade, é maldição. Porque as coisas boas que estão em nós, elas devem nos aproximar a Deus e não nos afastar. Repara o mundo como está. Os homens estão atrás de beleza. Os homens hoje não oram para ter uma mulher que vem de Deus. Hoje as mulheres, os homens querem mulheres bonitas, mulher que se pode apresentar, que tem uma boa cara. Mas sabe o que acontece depois? Acaba casando com víbora. Porque você se enganou com a pele, que é tão linda, macia, mas o veneno que sai dali te mata num instante. Quando tu queres seguir a aparência, vais casar com víbora. É o mesmo que acontece também nas mulheres para os homens. Hoje as mulheres não oram para ter um homem que vem de Deus, não. Querem um homem que tem um bolso grande, um homem que solta, um homem que seja alto, forte, claro, queixo quadrado, um homem, quer esse homem. Por isso acabam casando com congeladoras, com pedras de gelo.
Pessoas sem sentimento. A mulher chega, amor, estou com dor de cabeça, vai cozinhar, estou com fome. Amor, barriga está a doer, vai no mar, quero sair. Amor, estou com febre, vamos para o hospital. Faz bafo. Frio. Porque você quis aparência. Você não procurou saber de Deus qual é o homem que tem que entrar na sua vida. Cuidado com a beleza, a formosura e a aparência. Cuidado. E ambos, tanto homem como mulher, querendo formosura, querendo boa aparência, acabamos casando ou acabam casando com hipócritas. Porque os que procuram ter boa aparência, na maioria são hipócritas. Vão falar bonito, vão soar docio, mas no fundo dos seus corações, o que tem lá? É a podridão. Jesus disse: eu não quero nada disso. Eu não quero beleza, eu não quero formosura, eu não quero boa aparência. Eu estou a escolher ser desprezado por causa do amor. Jesus escolheu ser desprezado, ter limitações, sentir fome, sentir dor. Ele podia muito bem não caminhar, apenas voar. Ele podia muito bem, e poucas vezes que ele mostrou isso nós vimos, Jesus andou por cima da água para mostrar que ele pode. Jesus podia muito bem fazer tudo o que ele queria, mas ele não fez. Ele se confinou, ele humilhou-se, ele reduziu-se até ser igual ao homem por causa do amor. Você conseguiria? Você conseguiria? Somente agora, por causa do pouco conforto que nós temos, não saímos para evangelizar. Você conseguiria? Só agora que temos um pouco de mata-bicho em casa, já não vamos visitar os doentes no hospital. Você conseguiria? Só porque agora já tem um carinho que consegue também andar, já não pode apanhar chapa para ir pegar lá, lá no fundo. Você conseguiria? Duvide. Mas Jesus deixou toda a glória. Jesus deixou toda a riqueza. As estradas todas polidas de ouro. Jesus Cristo largou toda aquela majestade. Cristo largou toda a honra, toda a glória que lhe era dado, que lhe era devido lá nos céus, para ser igual ao homem. Para quê? Para te salvar e para nos salvar. Esse é o amor de Deus na salvação do homem. Cristo se fazer carne. Cristo se fazer fraco, para que eu e você fôssemos fortes. Cristo se humilhou para que nós fôssemos exaltados. E o que nós fazemos com este amor hoje? Deitamos ele no lixo, deitamos ele na sarjeta, deitamos ele em qualquer lugar, porque a nós não nos dói, porque não foi o teu filho que morreu lá, não foi o meu filho que morreu lá. Mas depois eu vou te desafiar ainda a pensar nisso. Se você daria seu filho ou não. Sabe, muitas das vezes nós não paramos para fazer análises sobre o amor de Deus. Esse Jesus que nós hoje rejeitamos e desprezamos, Isaías ele ainda vai falar mais. Vamos agora passar para o último aspecto da nossa pregação, que é a demonstração do amor de Deus na substituição. O versículo 4, ele diz o seguinte: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Cristo, foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sanados. Sabe, irmãos, quando eu estava a ler isso, eu comecei a entender, afinal de contas, qual é o nível de seriedade que eu estou a colocar no Evangelho. Eu percebi que estou muito longe. Alguns aqui pensam: o pastor está muito longe.
Pastor, está muito adiantado. Não. Reparando para isso, irmãos, eu estou muito longe. Isaías vai dizer: olha, aquele Jesus a quem vocês não deram crédito à sua mensagem, aquele Cristo a quem vocês não valorizaram, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades são essas, irmãos? Os meus pecados e os teus pecados. Jesus Cristo, Ele carregou a nossa enfermidade. Toda pessoa que não tem Jesus está enferma, está doente, está gravemente doente, à beira da morte. Não me refiro apenas da morte física, mas me refiro de ir ao inferno. A pessoa está doentia, mas Jesus Cristo, Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Todo homem sem Cristo está doente. Você pode ser rico, pode ser pobre, você pode ser gordo ou magro, alto, baixinho, não importa. Se não tens Cristo, estás enfermo, estás doente. Mas Jesus, Ele verdadeiramente levou sobre si as nossas enfermidades. Só que o versículo 4 termina de uma forma que deixa-nos com muita tristeza. Diz: e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías está dizendo que, olha, quando aquilo viesse a acontecer, os homens reparariam para Cristo como sendo um coitado, como que a dor que ele está passando fosse lhe merecido, como se ele fosse o causador da sua própria morte. Há pessoas que pensam assim hoje: Jesus morreu porque ele tinha pecado. Não! O salário do pecado é a morte, mas Jesus nunca pecou. Mas se ele estava sendo pendurado no madeiro, ele foi feito maldição por causa de nós. Mas Isaías, ele termina essa ideia no versículo 5. Não pensa assim, não. Não pense que Jesus Cristo morreu por causa da culpa dele, não. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. São as nossas transgressões que feriram Jesus. São as nossas iniquidades que fizeram com que Cristo fosse moído. E hoje nós estamos em paz por causa do castigo dele. Ele é o castigo que nos traz a paz. Se hoje você é minha irmã e meu irmão, é porque alguém padeceu carregando aquela cruz. É porque alguém foi pendurado no madeiro. É porque alguém foi levantado, assim como aquela serpente foi levantada no deserto, para que nós hoje pudéssemos gozar a vida eterna. Sabe, quando você é a causa da dor do outro, para os que têm coração, lhes pesa isso no coração. Quando você percebe que para eu estar bem hoje, é porque alguém deu a vida por mim. Para eu estar bem hoje, ter essa igreja aqui, ter irmãos aqui, termos a Bíblia aqui, orarmos aqui, termos essa intimidade que nós temos aqui, é porque alguém deu a sua vida por você e por mim. Alguém teve que morrer por você, meu irmão. Alguém teve que morrer por mim, para que nós hoje fôssemos feitos filhos de Deus. Não é por milagre de magia, não. Alguém teve que dar sangue. Jesus não morreu por culpa dele. Jesus não morreu porque era ladrão, porque era bandido, porque era adúltero. A Bíblia diz que não se achou iniquidade nele. Em Cristo não havia nada, não havia sombra, não havia nada que lhe aproximasse ao pecado. Mas mesmo assim, ele teve que morrer. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades.
A Bíblia não retrata com detalhes a morte de Cristo. Mas Isaías é o que a 90% tenta nos trazer a imagem do que Cristo sofreu. Os evangelhos não falam tanto de ser moído. O Marcos é que tenta mais ou menos aproximar a isso. Cristo foi moído. A sua carne, cada vez que levava chicotadas, era tirada do seu corpo. Mas a Bíblia diz que ele não gritou nem sequer uma vez. Quando esses homens bárbaros faziam isso, ele não gritou nem sequer uma vez. Mas a única vez que Cristo falou foi dizer: Pai, perdoa esses homens porque não sabem o que fazem. Não é porque ele tinha culpa, não é porque ele havia errado, mas a sua carne foi moída, pensando em você, que viria 2025 anos depois. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Mesmo se você fosse a única pessoa no universo, ele faria o mesmo. Porque ele te ama, assim como ele me ama. Mas ele aceitou ser ferido por causa das nossas transgressões. Aquela minha mentira, aquela minha bebida, aquele meu cigarro, tudo isso que eu faço, aquele meu adultério, aquela minha fornicação, são essas coisas todas que fizeram com que Cristo fosse moído. O que dói mais, irmãos, já não é só para aqueles que ainda não conhecem a verdade. É para nós que já experimentamos o amor. É para nós que já contemplamos a verdade. É para nós que já entramos no santuário. É para nós que já fomos justificados. É para nós que já entendemos a beleza do amor de Deus. É para nós que já entendemos o quão profundo o amor de Deus é para conosco. Mas mesmo assim, levarmos esse amor e colocarmos no lixo, passando a ser pisado pelos homens. O diabo zombando-se de Deus, porque os pregadores estão a cair no pecado, porque a igreja está caindo no pecado, porque os pais já não são mais firmes, porque os jovens fornicam, porque as mães estão nas mentiras. Então o diabo vai zombando Deus. O teu filho morreu em vão. Você pensou que mudaria alguma coisa? Não, não funciona assim. Eu sou o Deus deste século e eu faço com ele aquilo que eu quero. Vamos fazer a aposta, sou Deus agora, só para você ver. E eu só vou trazer uma menina agora que ele vai cair. Vou trazer uma cerveja agora que ele vai cair. Quer apostar comigo? Só vou trazer uma novidade para ela mentir e fofocar. Quer apostar comigo? E Deus, que é omnisciente, nem se intromete nisso, porque ele sabe que vai perder. Porque nós já não somos mais firmes. A nossa vida espiritual está em decadência. E nós nos esquecemos, irmãos, que há quem deu a sua vida para que eu e você tivéssemos vida no dia que se chama hoje. Amém. Vou para o último versículo. O último versículo, que é o versículo 10. Não vou ler todo, mas esse versículo me deixou sem chão, porque eu, sendo pai, entendi isso na primeira pessoa. Eu, amando pessoas, eu entendi isso na primeira pessoa. Diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Os irmãos entendem isso? Todavia ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou matar seu filho. Ao Senhor agradou despedaçar Cristo na cruz. Esse agradar não é de riso, não. É porque a morte de Cristo satisfazia os requisitos de Deus. A morte de Jesus era a única coisa que podia satisfazer o requisito de Deus para a salvação do homem. Então, ao Senhor agradou moer seu filho. Mas que pai é esse?
Que pai é esse que se agrada pela morte do seu filho para salvar os outros? É um pai que ama a humanidade. A morte do filho agradou o pai. Sabe, se existisse uma outra forma de salvar o homem, Deus não mataria Jesus. Se os irmãos já leram bem a noite da transfiguração, o período da paixão, Jesus Cristo, numa das suas orações, diz: Pai, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se for possível, passa de mim essa dor. Se existe uma outra maneira de salvar a humanidade que o Senhor tanto ama, passa de mim, me tira disso, porque eu estou a ver a dor que eu vou passar. É uma dor tão aguda que eu não vou conseguir. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas porque ele já havia endossado o pacto, ele disse: não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Todavia, ao Senhor agradou Moisés, seu filho. Pegar seu filho e lhe enviar para o mundo, para morrer por uma humanidade perversa, corrompida, desviada, irreverente. Morrer por pessoas hipócritas, morrer por pessoas que não têm decisão por Cristo, morrer por pessoas que todos os domingos entram nas igrejas, mas nunca se convertem, morrer por pessoas que não valorizam a morte deste filho. Como que Deus se sente? Como que Deus se sente? Olhando para uma humanidade pervertida, enquanto Ele entregou o que tinha para que essa humanidade fosse restaurada. Ele entregou Jesus Cristo, a semente da mulher, para que pudesse dar esperança ao homem, para que por intermédio dele a toda a alma viesse a salvação. Mas o que o homem faz hoje? Os homens rejeitam. Todavia ao Senhor agradou Moisés. Eu não sei, porque isso tem dimensões diferentes de entendimento. E eu posso pisar a mesma tecla durante o dia todo, mas há quem nunca vai entender o que isso quer dizer. Jesus, Filho de Deus, morreu no seu lugar e no meu. O que matou Jesus não foram seus pecados, não foram pecados de Cristo, não. O que matou Cristo não foi a sua própria conduta errada. O que matou Cristo fui eu e foi você. O amor de Deus na salvação. Agora, já estamos no fim. Se nós não levávamos em consideração o Evangelho da salvação, assim como João Batista clamava no deserto, a palavra do Senhor até hoje ainda é apregoada. João Batista, ele anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta pregação até hoje ela ecoa nos púlpitos e nos altares. Agora, se você ignorava, se você lançava para fora, se você não dava crédito, eu quero te convidar: passe a dar crédito, passe a dar importância, passe a dar valor. Mas como que se dá valor à pregação? Não é só ouvir e dizer amém. É quando você muda, é quando você se transforma, é quando há mudança, é quando há arrependimento na tua vida, é quando você diz: agora já sou nova criatura, as coisas velhas já passaram, é que tudo se fez novo. Ali sim, você está a dar crédito à pregação. Você está a dizer: sim, Senhora, eu escutei a mensagem do Evangelho e eu vou me transformar a partir de hoje. Você está a dar crédito à pregação. Se você não sabia que Cristo não tinha beleza, que Cristo não tinha formosura, que Cristo não havia nele boa aparência, saiba, ele era desprezado,
como de quem os homens não faziam caso. Ninguém queria dizer que eu sou amigo confiado de Jesus. Não tinha beleza. As pessoas escondiam o rosto para ver. Hoje os filmes tentam ser mais comerciais. Jesus com olhos verdes, Jesus com olhos azuis, cabelo longo, não é todo mundo. Jesus não era nada disso. Porque se fosse assim, muitos o seguiriam pela beleza dele. Mas Cristo não queria ser seguido por causa das aparências externas. Cristo queria ser seguido por causa do ensino, por causa do evangelho que saía da sua boca. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você não sabia, fica sabendo. Jesus se fez desprovido de beleza por causa de você, por causa de mim. Não havia boa aparência nele. Ele escolheu isso por causa de ti, por causa de mim. Mas ele foi ferido é por causa das nossas iniquidades. Ele foi moído por causa das nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Todavia, ao Senhor agradou muito. Então, em jeito de apelo, eu queria dizer a você: não se enquadre naqueles que não dão crédito à pregação do Evangelho. Abrace Jesus enquanto é tempo. Porque esse Jesus, esse Deus que tanto nos ama, ao ponto de dar seu único filho Jesus para morrer por nós, a ira dele desvia-se daquele que aceita o filho. Mas aquele que não aceita o filho vai encontrar a ira de Deus num lugar preparado para o diabo e seus anjos. O lugar chama-se inferno. A ira de Deus não desapareceu, meus irmãos. Apenas ela foi desviada daqueles que aceitam Jesus. O destino que nós tomávamos para o inferno, a partir do momento que você aceita Cristo, você sai daquele caminho e você abraça Cristo, que vai te dar um aposento feliz para todo sempre. Mas se você não tem Jesus, aquela ira que foi despejada no filho dele, mas que devia ser para você e para mim, aquela ira, quando chegar o tempo, quando chegar o dia da vingança, aquela ira será despejada para você. E você vai se lembrar de cada dia que você ignorou a pregação. Você vai se lembrar de cada dia que você desprezou o Evangelho. Você vai se lembrar de cada dia que você não levou a sério a palavra da verdade. Por isso, não espere que esse dia chegue. Arrependa-se enquanto há tempo. Arrependa-se enquanto há tempo. A ira de Deus está sendo travada pela graça de Deus. Quando a graça do Senhor fechar as portas, labaredas de fogo cairão sobre este universo. E todo aquele que ainda não tem um porto seguro, todo aquele que ainda não abraçou Jesus, será consumido pela fúria das chamas, e a sua alma nunca morrerá, e o tormento será eterno. Vamos ficar. Eu disse não queria levar muito tempo, e pode crer que não levei muito tempo. Estou aqui a medir, aqui são 44 minutos. Normalmente faço 1 hora de tempo. Então não reclamo, está tudo bom até então, não é? Bem, o Isaías, ele foi escrito quase há 700 anos antes de Cristo. 700 anos.
Então já tinha uma projeção daquilo que aconteceria. 700 anos antes, Isaías teve essa revelação. Mas nós estamos a estudar hoje o que Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo, mas estamos a estudar 25 anos, 2025 anos, desculpe, depois de Cristo. Eu não sei quantas vezes você já leu Isaías, mas eu já li Isaías, irmãos. Acho que esse Isaías já li mais de 25 vezes, sem exagerar, já li mais e mais. Mas sempre que eu leio ele, eu encontro verdades que naquela última vez eu não encontrei. Porque ele é tão profundo para a minha percepção, porque há mistérios aqui, que eu não conseguirei entender tudo. Como que o castigo de alguém vai trazer paz em mim? Eu não entendo isso na matemática do homem, não entendo. Eu gostaria de entender, mas não entendo. Agora, eu quero exortar a todos que estamos aqui, que tivemos o privilégio de ouvir que Deus nos ama. E o amor que Ele tem por nós é um amor incondicional, o amor que atravessa barreiras, o amor que faz com que até o seu único filho, que Ele ama tanto, Ele abriu mão dele. Se for já ler Romanos 8:32, diz que nem ao seu próprio filho poupou. Quer dizer que Deus, por amor de nós, não poupou nem sequer seu próprio filho. Quero mais o quê? Um amor como esse você não vai encontrar. Mesmo eu que sou pai, não consigo dar o amor a este nível que Deus dá à minha pessoa. Nem a seu próprio filho poupou. Ele entregou o filho dele por você. Exatamente, por você. Isso é individualizado, não é coletivo, não. Deus entregou o filho dele por mim. Substituição. Eu e você, cada um de nós, devíamos carregar nossa cruz, irmos até o Calvário, ser pendurado lá no madeiro, ser castigado por causa das nossas culpas. E mesmo assim não seria suficiente, porque morreria justamente. O que Deus queria era uma morte de um animal inocente, de um cordeiro inocente, Jesus Cristo, que morreu no seu lugar e no meu lugar. Agora a pergunta é, vou pedir ao nosso irmão para parar um pouco. Então vocês, que fazes tu por mim? Então cada um tem que falar. O que você faz por esse Jesus que morreu por você? Será que é suficiente? O que você faz por Jesus é suficiente? O que você faz por Cristo compensa a morte dele por você? O que você faz por Cristo soma na tua matemática? Você vem na igreja, é suficiente? Só porque você cantou e ensaiou, é suficiente? O que tu fazes por esse Jesus? Você já se entregou para esse Jesus? Você já abriu seu coração para esse Jesus? Você já convidou esse Jesus? Você já disse, Cristo, entra em mim, por favor, transforma a minha vida? Você já se deu a oportunidade de dizer, Senhor, eu quero deixar cair a máscara que eu carrego. Eu não sou crente na verdade, mas hoje eu quero me transformar. Senhor Jesus, por favor, eu quero que o Senhor me transforme, me dê a vida, porque eu percebi que o Senhor morreu por mim. Minha própria mãe não morreria por mim, meu próprio pai não morreria por mim. Eu mesmo, se me desse a opção, também não aceitaria morrer. Mas Jesus morreu por você. Jesus morreu por mim. Ele não precisava nada disso. Era só dizer, pai, vamos matar toda a gente e vamos criar nova geração. Era não instalar de teto, destruir todo mundo. Você que xinga tanto hoje não estaria aqui em pé. Você que ainda diz, eu não posso ir à igreja porque eu tenho voz bonita, você não estaria aqui, porque nós seríamos eliminados todos. Mas o amor de Deus impediu essa vingança. Não, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí está o checkmate de Deus. O inferno não vai vencer, Satanás não vai vencer, mas aquele que receber Jesus tem a vida eterna. Agora nós vamos orar. Oremos ao Senhor e cada um responda a pergunta: o que é que eu